Bom, meus irmãos, pela graça de Jesus, chegamos até aqui, agradecidos ao Senhor pelas mensagens que Ele tem nos dado, que Ele tem nos guiado, agradecidos ao Senhor Deus por sua misericórdia, que se renova na vida da gente, na vida de cada um de nós, por meio de cada oportunidade que Ele nos dá de refletir nas verdades que Ele deixou, para que nós não perecêssemos em trevas, para que nós tivéssemos oportunidade de salvação, de mudança de rota, né? Mudança de rota. A vida do cristão, ela é essa, mudar de rota constantemente. E só Deus por nós. Tenhamos nós a idade que nós tivermos. Essa é a nossa realidade. Mudança de rota. E nós só podemos mudar de rota se nós tivermos um mapa. Um mapa que nos direcione. Um mapa que nos mostre o melhor caminho, o caminho mais seguro e o caminho certo que nos levará ao destino que foi traçado pelo Senhor antes que o mundo fosse criado, ao destino que está no coração do Senhor, que nós estivéssemos, que nós estivéssemos seguindo essa rota e atingindo todos o mesmo destino, que é a eternidade. Nós vamos iniciar agora com uma oração, clamando ao Senhor que mais uma vez Ele derrame o Espírito Santo sobre nós, porque sem Ele nós não conseguimos absolutamente nada. Então vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santo é o nome do Senhor, e indignos nós somos de sequer nos dirigirmos ao Senhor. Contudo, ali, na cruz, o Senhor nos concedeu a dádiva de conversarmos com o Senhor que é puro e santo, por meio do teu Filho, o nosso Salvador amado Jesus Cristo. E neste momento nós nos colocamos atrás dele. É ele que está oferecendo neste momento no Santíssimo esta oração como um cheiro suave ao Senhor. Uma oração imperfeita, porém é ele que transforma ela numa oração perfeita ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom de Jesus Cristo, que nós podemos estudar por cada um dos dias que estivemos aqui estudando o livro de Romanos. A sua perfeita justiça, a sua graça salvadora, a sua graça perdoadora e a sua graça habilitadora, aquela que nos habilita a andarmos perfeitamente com o Senhor. Não conseguiremos, Pai, terminar a nossa jornada sem a tua graça, sem a tua bênção. Estamos aqui reunidos, um punhadinho de gente, para estarmos na tua presença e ouvirmos a tua voz. Concede-nos o Espírito Santo mais uma vez, Pai Santo. Suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, eu vou aqui compartilhar os slides e eu peço aos irmãos, por gentileza, que verifiquem os seus microfones, tá bom? Só para nós não termos dificuldades, microfones e câmeras. Então, vamos lá. Chegamos aqui, pela fé, no último capítulo de Romanos, capítulo 13, e aqui nós vamos falar sobre as autoridades. O livro de Romanos, melhor dizendo, ele é um tratado de justiça pela fé.
um tratado. Mas ao mesmo tempo que ele é um tratado, ele também é o nosso educador, o nosso instrutor, assim como toda a escritura. E nós vamos entender hoje claramente o que o Senhor quer dizer quando ele diz que nós devemos honrar as autoridades. Que autoridades? Quando? De que forma? Então, para mim, pelo menos como leitora da palavra de Deus, este capítulo 13 ele foi muito elucidativo. Ele esclareceu para mim muita coisa e me ajudou a tomar as minhas decisões pessoais. Esse é o objetivo desse estudo, que nós reflitamos a respeito do que Deus revelou, do que Deus tem revelado ao seu povo, a respeito de como nos portarmos em relação às autoridades. Até que ponto devemos obedecê-las, quando devemos obedecê-las e por que devemos obedecê-las. Então vamos lá. Primeiro nós vamos apresentar uma breve reflexão introdutória. Então, nós estudaremos o capítulo 13, visto que trata de questões que são de vital importância para todos os crentes na mensagem do terceiro anjo. Olha só, crentes na mensagem do terceiro anjo. Então, nós não podemos desvincular o capítulo 13 da mensagem do terceiro anjo. Este capítulo é frequentemente usado e citado, olha só, para que o governo, para provar que o governo civil tem algo a ver com religião. Lembrando que isso aqui foi escrito essas reflexões em 1891 por Wegener. E vocês vão ver como ela está, assim, realmente relacionada com o nosso presente. E a razão pela qual esse erro, olha só, erro, que erro? Erro de que a religião tem alguma coisa a ver com o governo civil, tá? Isso é um erro. Então vamos lá. E a razão pela qual esse erro é cometido é que o capítulo é considerado um tratado que estabelece os deveres dos governantes civis e mostra os limites aos quais o seu poder pode se estender. Mas isso é um erro. Vamos entender claramente isso. Neste capítulo, o apóstolo Paulo está falando a cristãos professos. Cristãos professos. Como já dissemos, isso é comprovado na parte inicial da epístola, onde, no segundo capítulo de Romanos, o apóstolo se dirige àqueles que se apoiam na lei e se glorificam em Deus. Tá? Desse ponto em diante, do capítulo 2 em diante, a epístola é dirigida aos que professam conhecer a Deus. No sétimo capítulo, o apóstolo diz o seguinte, olha o que confirma, pois eu falo aos que conhecem a lei. Portanto, em vez de o capítulo 13 ser simplesmente um tratado sobre o governo civil, mostrando seus deveres e limites, ele é dirigido à igreja, mostrando como deve se relacionar com Deus para não entrar em conflito com os poderes constituídos. Então, é isso que nós não podemos perder de vista este objetivo aqui do estudo do capítulo 13. O capítulo 13 mostra como devemos nos relacionar com Deus para não entrar em conflito com os poderes constituídos. Tudo bem? Pronto. Então, vamos avançar. Só um momentinho, irmãos, que eu vou pegar aqui o meu livrinho que está fora da minha mão. Um momento. Eu estou de cobertor nas pernas, porque realmente está bem frio. Então, se você está com a sua Bíblia, vamos ler Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2. Começa assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade
foram ali colocados por ele. Entende? Todos devem sujeitar-se às autoridades, eu vou repetir, pois toda autoridade vem de Deus. Vamos gravando isso. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Nós precisamos, inclusive, meditar no nosso governo atual, no governo atual de outros países, que nós sabemos que os conflitos mundiais estão acontecendo, os governantes estão tomando decisões que implicam diretamente em vida e morte de cidadãos. Vamos sempre manter tudo isso em mente. Vamos para o verso 2. Portanto, olhe só, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Quando a gente lê isso daqui, né, a gente fica pensando, mas e quando tal coisa acontecer? E se tal coisa acontecer? Né? E se tal governo fizer tal coisa e me cercear nesse que foi me dado por Deus? Nós vamos meditar sobre tudo isso. Mas antes, nós vamos ler essa citação aqui de Fundamentos da Educação Cristã, de Ellen White, que diz assim: quem, pois, deve ser considerado como o que governa todas as nações? O Senhor Deus Onipotente. É Ele quem governa todas as nações e Ele está acima de todos os governos. Todos os reis, todos os governadores, todas as nações são seus e estão sob seu domínio e autoridade. É por isso que muitos governos perseguem cristãos, porque eles sabem que os cristãos são primeiramente submissos a Deus e não a governos de homens. Então, vamos avançar. Então, esses versículos, nós acabamos de ler os versículos 1 e 2. Esses versículos não devem ser interpretados como ensinando que os cristãos devem obedecer a todas as ordens que os governos civis possam impor a eles. Podemos nos lembrar da época em que isso foi escrito e as pessoas às quais foi dirigido. Foi escrito numa época em que o Império Romano dominava todo o mundo conhecido. Foi quando a Epístola aos Romanos foi escrita por Paulo. E foi especialmente dirigido à Igreja de Roma, a capital deste Império Universal. O imperador que reinava naquela época era Nero. E ele era, sem dúvida, o mais perverso, o mais sanguinário e abominável monarca licencioso que já se sentou no trono de qualquer reino. Nós sabemos que a licenciosidade, ela é a perversão sexual. Suponho que nunca houve outro homem no mundo que combinou tanto mal em si mesmo como Nero, o imperador dos romanos. Ele era um pagão e um pagão dos pagãos. As leis que foram promulgadas em Roma reconheciam a religião pagã e foram opostas ao cristianismo. No reinado de Nero, ocorreu a perseguição mais cruel aos cristãos que já existiu desde o início do mundo. E foi durante essa perseguição que o apóstolo Paulo foi decapitado. Portanto, é manifesto que o apóstolo, quando diz que devemos estar sujeitos aos poderes constituídos, não quer dizer que devemos fazer tudo o que os poderes constituídos nos dizem para fazer. Se o apóstolo Paulo tivesse feito isso, nunca teria perdido a sua cabeça. Mas sofreu porque a verdade que ele pregava, era oposta aos princípios do governo romano. Entende? E não podemos supor que o apóstolo Paulo pregasse uma coisa e fizesse outra. Então, meus irmãos, aqui já começa a ser delineado o que nos cabe com relação aos governos terrestres, aos governos humanos. Eles foram colocados ali pelo Senhor, sim. Nero subiu ao trono porque Deus o colocou lá? Sim.
né? Tudo com um propósito, né? E nós não podemos esquecer que o Senhor Deus, ele está acima de todos os reinos. Tudo bem? E o apóstolo Paulo era fiel a esse Deus, em tudo na sua vida, em todos os pormenores. Surge então a pergunta: o que é que ele quer dizer quando nos exorta a estarmos sujeitos aos poderes superiores? Foi o que nós lemos agora nos versos 1 e 2. Então, que Paulo quer dizer quando ele escreve exortando essa carta aos romanos, que agora é para nós. O que ele quer dizer quando ele exorta aos romanos e a nós também a estarmos sujeitos aos poderes superiores. Então, vamos lá. Consideremos o caso de forma negativa. Não devemos resistir aos poderes constituídos. Por quê? Porque somos filhos do Altíssimo, filhos do reino dos céus. E a regra desse reino é a paz. O governante do reino é o príncipe da paz. Portanto, uma vez que fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino de seu filho, o reino de paz, devemos permitir que a paz de Deus governe o quê? Os nossos corações, nossa mente. Colossenses 3,15 nos diz o seguinte: e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Por esta razão, devemos seguir a paz com todos os homens e a santidade, em outras versões, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. É o que diz lá em Hebreus: buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, este é o contexto. Não devemos resistir aos poderes constituídos? Não. Paulo resistiu aos governos constituídos? Ele viveu a verdade que era superior. E os governos constituídos entenderam como sendo resistência ao governo terrestre. Então, percebe que o que acontece com o povo de Deus, com os cristãos. Isso aqui está no livro Estudos em Romanos, página 151. E, meus irmãos, eu sugiro, se você ainda não adquiriu, como eu sempre digo nos estudos, em alguns estudos, aqui eu peguei trechos. Na verdade, o capítulo 13 ele está praticamente todo aqui. Um ou outro pedacinho eu não coloquei, mas ele praticamente está todo aqui porque ele é muito rico. As informações são essenciais para nós entendermos, mas na medida do possível, adquira o livro Estudos em Romanos, né, para a sua edificação junto com a palavra de Deus. Em Romanos 12, verso 18, somos instruídos assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não quer dizer que devemos conviver pacificamente com todos os homens somente enquanto for possível suportar suas provocações. E a partir do momento que suas provocações se tornarem insuportáveis, estaremos então livres para brigar com eles sempre que for necessário. Você já pensou nisso? Será que isso já fez parte da sua interpretação em algum momento? Já fez da minha. Mas significa que, se for possível, quanto depender de você, você deve viver em paz com todos os homens. Vamos entender melhor. Olha só, até que ponto é possível ao cristão viver em paz com todos os homens? Né? Essa é a pergunta que a gente se faz. Até que ponto, quando Jesus fala, e a gente vai ler isso mais adiante, quando o Senhor diz que a gente tem que, quando alguém lhe bater em uma face, oferecer a outra. O que o Senhor Deus quer dizer com isso? Até que ponto? Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim: eu não vou estar sendo, eu vou repetir a palavra que o irmão usou, tá bom? Ela não é muito, ela não é
um palavrão, mas ela também não é educada. Então, até que ponto eu tenho que fazer isso e não me tornar um idiota submisso? Foi essa a expressão. E é mais ou menos isso aqui, ó. Até que ponto é possível o cristão viver em paz com todos os homens? Então vamos lá. É possível para ele estar em paz com todos os homens no que diz respeito a ele mesmo, o tempo todo, a ele mesmo, e isso o tempo todo. Porque, de fato, ele está morto para o pecado, mas vivo para Cristo. Tudo bem? Vamos adicionando informação à informação. Cristo habita em seu coração pela fé, e Cristo é o príncipe da paz. Vamos unindo. Cristo habita no seu coração pela fé, e Cristo é o príncipe da paz. Então, agora vem a conclusão. Então, não há circunstâncias em que o cristão tenha justificativa para perder a paciência e declarar guerra, porque Cristo vive em nós. E Cristo nunca perdeu a paciência. Mesmo quando eles estavam puxando o cabelo dele, estavam batendo nele, cuspindo nele, açoitando ele, seja contra o indivíduo ou contra um governo. Não há circunstâncias em que justifique-se que o cristão perca a paciência e declare guerra. Vamos avançar. Em Gálatas 5,18, é-nos dito que, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são as obras que são feitas por aqueles que estão sob a lei, e na lista dessas obras encontramos a palavra contenda. Por isso, o cristão não pode entrar em contendas, porque ele não é carnal. Entende, meus irmãos? O cristão, a partir do momento em que ele se converte, o ser humano, a partir do momento que ele se torna verdadeiramente um discípulo de Cristo, isso quer dizer cristão, um pequeno Cristo. A partir do momento em que ele se torna um pequeno Cristo, ele deixa de ser carnal. É a carnalidade que nos leva a brigar, é a carnalidade que nos leva a contender, é a carnalidade, entende? A contenda não pode ter lugar em nós. Portanto, da nossa parte, será sempre paz. Mas se os homens com quem temos que lidar endurecerem o coração contra a verdade de Deus e não forem afetados pela verdade, criarão problemas, mas os problemas serão da parte deles. Conosco haverá paz o tempo todo. Tem aquele ditado popular que quando um não quer, dois não brigam. Lembram disso? Então, é praticamente isso. Então, a contenda, ela nunca parte do cristão. Eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos. Irmãos, sabe por quê? Um dos motivos que nós ainda estamos aqui, nós ainda não fomos e Jesus ainda não veio nos buscar, é justamente, meus irmãos, pela falta de unidade. A falta dessa percepção de que nós não devemos contender, não da nossa parte. Eu não participo mais de grupos abertos, porque há muita contenda, muita dissensão. As pessoas, elas estão, mesmo com o título de cristãos, elas não compreenderam que nós não somos carnais, ou pelo menos não deveríamos ser carnais, pelo fato de Cristo habitar em nós. Sabe, meus irmãos, hoje é o nosso último estudo e nós vamos iniciar uma nova série. E
Eu vou tirar nós não vamos mais fazer presencialmente aos domingos, porque, no sítio onde nós moramos eu estou aqui na cidade para fazer isso, eu preciso estar na cidade, porque no sítio é inviável. Então, eh, vir para a cidade, o domingo ele é um dia de trabalho como outro qualquer para nós. É como meu esposo fala, é a primeira-feira, tem a segunda-feira, domingo é a primeira-feira, é o primeiro dia de trabalho. Então nós vamos fazer aos sábados, à tarde. E, meus irmãos, essa série de estudos bíblicos do livro de Romanos, para mim, mudou tanto a minha vida, sabe? Mudou tanto a minha vida dentro da minha casa. Mudou a forma como eu me relaciono com meu esposo e com meus filhos. Mudou este livro aqui, me apresentou, me ajudou a refletir na palavra de uma forma tal que eu consigo ver isso, porque eu sei quem eu sou. Quem sabe quem eu sou melhor é Deus. Digamos que o Senhor saiba quem eu sou 100%, e eu sei quem eu sou 90%. Ainda tem uma boa parcela aí que eu penso que eu sei, mas eu não sei. E a minha vida ela mudou nesses últimos meses em que nós fizemos esses estudos. E eu peço, eu disse, quando eu deixei marcado aqui: "Senhor, eu não quero mais ser carnal". Ainda tenho reações terríveis, meus irmãos, vocês não me conhecem. Vocês conhecem esta senhorinha de 50 anos, grisalha, né, parece ser um doce. Meus irmãos, só quem sabe quem eu sou é aquele homem que está ali no quarto fazendo o devocional dele. Quem sabe quem eu sou são estes filhos, 2 filhos varões que o Senhor me deu. Meus irmãos, nós temos temperamentos diversos, não é verdade? Temos, eh, pessoas que têm um tom de voz tão doce, tão maravilhoso. É o meu sonho. Eu não tenho um tom de voz suave, meu tom de voz ele é extremamente firme, né, assim mais, né. Mas o Senhor usa cada um de nós de acordo com que da forma como Ele nos criou. Mas o tom de voz de pessoas, assim, tão suaves, ela sabe essa pessoa suave, ela sabe das lutas que ela trava. Nós estamos aqui numa jornada linda de santificação, meus irmãos. Numa jornada que nós vemos a misericórdia de Deus na nossa vida. Olhe para a sua vida há 5 anos atrás. De vez em quando eu faço essa reflexão comigo mesmo. Olhe para a sua vida há 5 anos atrás. Você é a mesma pessoa? Você comete os mesmos pecados? Veja o que Deus já fez por você. E glória a Jesus por isso. Mas nós não podemos ser carnais, meus irmãos. Não podemos, não podemos, não podemos ser carnais. A contenda não pode ter lugar em nós. Vamos continuar aqui, depois da parte no texto, vamos voltar para cá. Jesus precisa voltar, meus irmãos. Quando a palavra diz que nós precisamos, apressar a vinda de Cristo, é aqui, ó, aqui. É assim que a gente apressa, aqui. Então vamos pegar o texto aqui depois de essa parte que está marcadinha, porque ele não é carnal. A contenda não pode ter lugar em nós. Portanto, da nossa parte, será sempre paz. Paulo estava em paz, irmãos. Paulo foi acusado injustamente. Paulo não foi contra o governo romano. Paulo estava em paz com o governo romano, mas ele não podia ir contra a sua fé. Nós vamos entender melhor. Mas se os homens com quem temos que lidar endurecerem o coração contra a verdade de Deus e não forem afetados pela verdade, o que vai acontecer se eles endurecerem o coração? Eles criarão problemas, mas os problemas serão da parte deles. Conosco haverá paz o tempo todo.
Vamos avançar. Em 1 Pedro 2,21 em diante, somos informados de que, porque para isso fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais em seus passos. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriado, não devolveu injúria, não tornou a injuriar. Quando padecia, não revidou, não ameaçou. Antes, olha o exemplo de Cristo para nós, se entregou àquele que julga, justamente 1 Pedro 2,23. Irmãos, irmão e irmã, você já foi difamado por pessoas que você conhece? Eu já fui difamada publicamente e de várias maneiras, pelos da fé. O que é que o Senhor diz para nós? Entregue-se àquele que julga justamente. É ele que vai pesar todos estes que nos difamam na balança justa dele, porque a minha e a sua balança, ela é enganosa. A nossa balança não é uma justa balança. O caso de Cristo perante o Sinédrio, perante Pilatos, é um exemplo de paz perfeita. Portanto, se seguirmos o exemplo de Cristo e a exortação de Paulo, que sendo inspirado está em harmonia com Cristo, não chegaremos ao ponto de pensar, como tantos dizem, que a tolerância deixa de ser uma virtude. Lembra do irmão que disse que eu vou ser um idiota submisso? Lembra disso? Então, se nós estivermos em harmonia com Cristo, meus irmãos, nós não vamos pensar como este irmão pensou, de que agora vem um idiota submisso bonitinho, bem educado. Não pensaremos que a tolerância, né? Que a tolerância, que suportar não é uma virtude. Nós não vamos pensar isso, entende? Se somos cristãos, temos o amor de Cristo habitando em nossos corações. Esse amor é caridade. E a caridade suporta todas as coisas. Caridade é o que está ali. Muitas traduções usam a palavra amor, que está lá em 1 Coríntios 13, né? Mas, pelo menos na versão King James, está lá caridade. Então, o amor é caridade. E a caridade, o amor, suporta todas as coisas. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Independentemente do governo sob o qual um cristão vive, ele tem o dever de não resistir às suas ordenanças. Tudo bem, queridos? Isso precisa ficar claro. Seja qual for o governo sob o qual eu e você estejamos vivendo como cristãos, ele tem o dever. O cristão tem o dever de não resistir às ordenanças deste governo. Todos os governos, bons, maus ou indiferentes, são ordenados por Deus. Isso não podemos duvidar. Sejam bons, maus ou indiferentes. De modo que a maldade ou os males existentes no governo não dão desculpa ao cristão para se opor. Eu vou parar bem aqui. Meus irmãos, vocês lembram nas eleições de 2022 de quantos debates, embates, pró-candidato X e pró-candidato Y, nós como cristãos nos envolvemos? Muitos adventistas do sétimo dia exaltaram um determinado candidato nas eleições de 2022 e defendiam com unhas e dentes como se ele fosse realmente o salvador da pátria. E quão grande a decepção foi. O Senhor Deus não permitiu que ele subisse. Não foi vontade de Deus. A gente sabe disso. E nós nos envolvemos em política.
O que vai levar ao decreto nada mais é do que cristãos se envolvendo em política. E o Senhor deixa bem claro que a igreja e Estado devem estar totalmente separados. Mas é a união da igreja e do Estado que vai trazer o decreto como lei. Muito bem, porque ele já está pronto. Não tenhamos dúvida disso. O decreto já está pronto. Falta um ou outro detalhe, né? 2025 vai ser um ano realmente de grandes mudanças. E essa questão dos governos, né, e do envolvimento de cristãos com governos, com direita, esquerda, centro, enfim, essas questões, vai ficar muito patente. Nós somos filhos do maior governante, que se chama Príncipe da Paz. E nós não devemos nos envolver. Devemos acompanhar de forma vigilante. Estarmos atentos às movimentações das nações. É o que eu sempre falo no meu grupo Ezequiel: estejam atentos às movimentações das nações, né? Então vamos continuar. Os governos são todos ordenados por Deus e são todos melhores do que a anarquia. O que é a anarquia? É a total ausência de qualquer governo. Quando, em que momento da história nós observamos isso? A Revolução Francesa. Ali houve anarquia. Anarquia total, né? Durante a Revolução Francesa, ausência de um governo. Então, todos os governos são ordenados por Deus e são todos melhores do que a anarquia. Mas não são ordenados para se encarregarem da religião, promovendo a religião ou executando, pondo em prática a religião. Porque Deus não delegou a autoridade dele em matéria de religião a nenhum poder secular terreno, embora esses poderes sejam ordenados por Deus, entende? Dai a César o que é de César. Está aqui, César, governo político. E dai a Deus o que é de Deus. O Senhor, ali, religião, fé. Entende? Aqui, na página 152 do livro Estudos em Romanos, esse raciocínio fica bem claro. Agora, meus irmãos, percebam bem. Nós estamos lendo aqui o que o pastor Wegener escreveu em 1800, século XIX, 1891. E percebe que ele está traçando gradativamente um raciocínio lógico, tá bom? Então, vai acompanhando esse raciocínio, porque a gente vai ter o clímax, digamos assim, né? Vai ter uma culminância. Então, vamos acompanhando, tá? Uma pergunta para a nossa reflexão. E que tal estar sujeito aos poderes, mas nem sempre obedecer-lhes? O que quer dizer isso? Estar sujeito aos poderes e nem sempre nos submetermos a eles. Vamos entender? Olha que nós estamos ainda falando do versos 1 e 2 de Romanos 13. Então, aqui são 40 e poucos slides, então vamos avançando. Tomemos um exemplo conhecido. O exemplo conhecido de quê? De estar sujeito aos poderes, mas nem sempre obedecer-lhes. Queridos, esse exemplo deixa tudo muito claro para nós, sem dúvida alguma. Então, vamos lá. Tomemos um exemplo conhecido. Nabucodonosor era rei da Babilônia. E seu governo era certamente um governo ordenado por Deus, pois Deus tinha dado todas as terras sobre as quais governava nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todas as nações deviam servi-lo, a ele e ao seu filho e ao filho do seu filho. Então, em várias passagens da Bíblia, o Senhor diz assim: Nabucodonosor, meu servo. Ou seja, aquele que eu designei para cumprir os meus propósitos, nesse sentido. Tá bom? O texto continua. Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e ordenou que, quando a música tocasse, todo o povo deveria se curvar a ela. Foi dito ao rei que os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se tinham prostrado e adorado a imagem de ouro. O rei chamou-os e disse-lhes que, embora o tivessem desobedecido, ele ignoraria aquela ofensa se,
quando a música soasse novamente, eles adorassem a imagem. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não temos cuidado de te responder sobre este assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente e livrar-nos-á da tua mão, ó rei. Mas se não for assim, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós conhecemos bem essa narrativa em Daniel 3, de 16 a 18. Vamos seguir. Eles, Misael, Ananias e Azarias, não se opuseram ao rei. Não foi isso. O rei deu a eles uma alternativa. Eles podiam fazer uma de duas coisas. Uma delas, eles poderiam curvar-se diante da imagem, e a outra, eles poderiam ser lançados na fornalha, e eles tinham como escolher. Eles desobedeceram a ordem de se curvar à imagem, mas não se opuseram à alternativa de entrar na fornalha. Além disso, disseram ao rei que seu Deus era capaz de livrá-los da sua mão, mas eles não sabiam se ele iria fazer isso ou não. E isso não importava de forma alguma. Se ele não decidisse libertá-los, eles seriam queimados. Tudo bem. Eles entregariam suas vidas, triunfariam na morte e, dessa forma, seriam libertos das mãos do rei, caso não ficassem livres da morte. Tudo bem? Muito bem. Mais uma pergunta. Qual é a relação dos cristãos com o governo civil? Antes de nós respondermos essa pergunta, vamos fazer aqui um apanhado. Vocês entenderam lá no início, aqui no início da nossa reflexão, nós dissemos que os governos são estabelecidos por Deus, mas nós não precisamos contender com os governos, não temos que, na verdade, que contender, que nos rebelar contra os governos. Mas existe alguém que está acima dos governos. A ele nós somos fiéis, não é? Foi exatamente o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam obedecendo ao Rei dos Reis. Estavam obedecendo àquele que pôs Nabucodonosor ali. Entende? Agora sim. Qual é a relação dos cristãos com o governo civil? Cristo é o ungido. Para que ele foi ungido? Para pregar as boas novas, que é o evangelho, aos mansos, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para os que estão presos. Isaías 61, verso 1. Então, para isso ele foi ungido. Agora, chegará um tempo em que os reinos desta terra se tornarão os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, como afirma o profeta. No segundo salmo, nós lemos: Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2, verso 8. Meus irmãos, isso tem um impacto tão grande para mim. Vamos abrir um parênteses brevemente. Você já pediu almas para Jesus? Eu tenho pedido, irmãos. Pedir almas, Senhor. Me ajude a ser um instrumento do Senhor para a salvação de almas. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Almas. Salvação. Sabe? Lá no céu, eu tenho uma expectativa que não é orgulhosa. Mas o Senhor Deus diz que nós teremos coroas ali no céu. Eu disse, Senhor, eu quero muito que a minha coroa tenha muitas estrelinhas nela. É um desejo. Eu não sei se isso vai se concretizar, porque eu não fico contando. Levar pessoas ao batismo é maravilhoso. O Senhor Deus, por meio de estudos bíblicos que eu já fui... hoje eu continuo sendo obreira bíblica.
mas eu já fui muito uma obreira bíblica de dar estudos one-to-one, né? Minha dupla missionária era meu filho, o Marquito, o mais novo. Nós dois saímos juntos para dar estudos bíblicos. E eu não pedia para o Senhor almas. Sabe o que eu queria, irmãos? Eu queria números. Ai, que vergonha terrível. Eu queria números. Hoje eu não quero mais números. Eu não sei se as pessoas para quem eu dei estudo que foram sim ao batismo, se elas ainda permanecem. Uma delas eu sei que sim, porque eu ainda tenho contato com elas, com ela. Mas as outras a vida nos conduziu por caminhos diferentes. Mas eu peço almas para Jesus. Peço sim, irmãos. Peça também que o Senhor te conceda almas. Vamos, fechou parênteses. Mas o que ele vai fazer com eles, né? Vai fazê-los em pedaços. Esse tempo ainda não chegou, né? Portanto, Cristo, o mediador, não tem nada a ver com os governos da terra, porque os governos serão despedaçados. Seu governo é um governo espiritual, no coração de seu povo. Esse é o governo de Cristo, o governo eterno no coração do seu povo. O seu reino, pois, o seu reino, pois ele está sentado num trono e governa, é um governo sobre o coração do seu povo. Ele governa o coração dos homens, onde é impossível para os reis da terra governar. Por isso Paulo perdeu a sua cabeça. Porque o seu rei não era César. O seu rei era Cristo. E era impossível para César governar o coração de Paulo. Por isso ele foi decapitado. Acontecerá o mesmo conosco muito em breve. Os grandes homens desta terra exercem domínio sobre os outros, mas Cristo ordenou que não seja assim entre seu povo. Mas aquele que deseja ser o maior entre eles, seja o servo de todos. Servo, servir. Tome Daniel como exemplo de como os homens devem estar sujeitos aos poderes constituídos e ainda assim estar sujeitos a Deus. Esse é o maior exemplo. Havia um decreto que estabelecia que todo aquele que pedisse uma petição a qualquer deus ou homem por 30 dias após a aprovação desse decreto, exceto ao grande rei Dario, deveria ser lançado na cova dos leões. Conhecemos muito bem essa história, essa narrativa bíblica. Daniel ocupava uma alta posição no governo e era um cidadão pacífico, como todo cristão deve ser. Teria sido muito fácil para ele dizer: não preciso pedir nada a ninguém por 30 dias e posso me fechar em minha casa, onde ninguém pode me ver, e lá posso adorar a Deus em silêncio, e assim continuarei minha religião e adorarei o Deus do céu, e ainda não despertarei a ira do rei contra mim. Tudo bem? Nós vamos já comentar isso daqui. Esta é uma questão de vital importância para nós. Quando a perseguição estiver sujeita a vir sobre nós, devemos deixar de trabalhar abertamente em nossos campos no primeiro dia da semana, como temos feito, e fazer algo silenciosamente em nossas casas para que ninguém nos veja, ou devemos agir como Daniel? Vamos parar bem aqui neste ponto de interrogação. Meus irmãos, isso aconteceu na época de Ellen White, inclusive. Com certeza o ego não está se referindo a esse tempo. Naquela época, houve uma determinação de que não se deveria trabalhar no domingo, né? E que apenas a partir da segunda-feira trabalhasse. Eu estou resumindo muito. E Ellen White tem uma citação que ela diz o seguinte, que como é que o fato de nós não fazermos, não ostentarmos, não, nós estamos, não vamos fazer tal e tal coisa no domingo, que nós, ao não fazermos isso, nós não estaríamos nos submetendo, mas apenas não antecipando uma perseguição.
entendeu? De forma desnecessária. Então, o que acontece? Ela disse o seguinte: nós não vamos deixar de fazer as nossas atividades no domingo, mas se nós pudermos deixar de fazer algo que vai atrair muito a atenção das pessoas para o nosso povo e impedir que a verdade que precisava ser pregada fosse pregada, e isso não ferisse nem a nossa consciência, nem os governos estabelecidos, né? E nem fosse uma transgressão explícita da palavra de Deus, o que nós poderíamos fazer? Foi essa a posição da serva do Senhor na época. Muito bem. Então, mas já pensou se Daniel tivesse feito isso? Eu vou usar uma frase que está da serva do Senhor, que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, está no capítulo 24. Se eu não me engano, página 217. Os irmãos podem anotar e verificar isso. E eu estou falando da página do livro físico, tá? E nem sempre, às vezes, a página do livro físico, ela bate com a do aplicativo. Nem sempre isso acontece, mas o capítulo é o 24, tranquilo. Então, ela usa a seguinte frase: as circunstâncias, contexto, as circunstâncias alteram os casos. Essa orientação que a serva do Senhor deu naquele momento daquela controvérsia com relação ao domingo, se eu não me engano, era ali nos estados do Sul, onde a opressão com relação aos negros era muito, muito severa. E os negros estavam começando a ter a sua liberdade e tudo mais. E que se eles seguissem rigidamente aquilo, a opressão retornaria para eles. Entende? Circunstâncias alteram os casos. A circunstância de Daniel era totalmente diferente. E assim será a nossa circunstância em breve. Nós teremos, quando a história desse mundo estiver se concretizando, se afunilando, de tal forma em que tudo irá se cumprir, nós precisaremos tomar a decisão. E essa decisão, meus irmãos, esta sim vai determinar a vida ou morte espiritual para nós. Né? Daniel ali, a decisão de Daniel não era semelhante de ficar. Ele poderia ter ficado dentro da sua casa e ser fiel a Deus entre ele e Deus? Sim, poderia. Mas o testemunho de Daniel seria extremamente negativo em relação à sua fé. E estaria registrado nas Sagradas Escrituras como algo, como uma falha terrível de Daniel, um pecado terrível dele. Não a circunstância era totalmente diferente da circunstância que Ellen White falou isso. Circunstâncias alteram os casos. Mas vamos agora continuar. Ele abriu suas janelas e fez exatamente o que lhe disseram para não fazer. Petições ao Deus do céu. Ele o fez abertamente, onde seus inimigos pudessem vê-lo, embora o decreto tivesse sido aprovado de que, por seguir tal procedimento, ele deveria ser lançado na cova dos leões. Há quem diga que não há necessidade de ser imprudente. Tem pessoas que vão dizer isso. Isso é muito verdade. Mas seremos imprudentes se fizermos como Daniel fez? Podemos dizer que ele cometeu um erro? Em 1 Pedro 2, de 13 a 17, é nos dito o seguinte: sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor, seja ao rei, como supremo, ou aos governadores, como aos que são enviados por ele para castigo dos malfeitores e para louvor dos que praticam bem. Pois assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, vocês possam silenciar a ignorância dos homens tolos, como livres e não usando a sua liberdade como manto de maldade, mas como servos de Deus. Não podemos usar a nossa liberdade como manto de maldade, como pedra de tropeço. Nós precisamos, e essa sabedoria, meus irmãos, este discernimento, só o Espírito Santo pode nos dar. Honre a todos os homens,
ame a irmandade, tema a Deus, honre o rei. O rei quem é? Poder político. Isso é paralelo à afirmação do capítulo 13 de Romanos, como é visto no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7 de Romanos 13. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Entende? Então, Pedro leva esse mesmo princípio para as coisas menores da vida. E imediatamente após falar do dever de obediência ao rei, ele fala do dever dos servos para com os seus senhores. Se nos encontrarmos sujeitos a um mestre e não houver diferença se ele governa um ou milhões, todos devemos estar sujeitos a ele. Mas supondo que o mestre seja um homem mau e ordenhe aos seus subordinados que façam algo errado, o que acontecerá? Vamos ler? Porque isto é digno de gratidão se o homem, por causa da consciência para com Deus, suporta a dor sofrendo injustamente. Pois que glória é essa se quando fores esbofeteado por causa das tuas faltas, o suportares com paciência. Olha só, ser esbofeteado por causa de algo que você fez, realmente uma transgressão. Mas, se quando fizeres bem e sofreres por fazer o bem, como Paulo, o suportares com paciência, isso é agradável a Deus, não é? Se um homem se encontra sujeito a um mau mestre e faz tudo o que esse mau mestre lhe diz, como pode ele sofrer por isso? Ele é uma ferramenta voluntária nas mãos de seu mestre mau. Mas o sofrimento é causado pelo fato de que ele não fará as coisas más que são ordenadas por este mestre. E isso é o que é aceitável aos olhos de Deus. Deu para entender, meus irmãos? Foi isso que foi aceitável aos olhos de Deus na vida de Paulo. Foi isso que foi aceitável aos olhos de Deus na vida de Daniel. Eles não fizeram o que era mal. Aquele decreto estava indo contra o mandamento do Senhor, dizendo que ele tinha que adorar um Deus por 30 dias, que fosse por um segundo. Entende? Ele desobedeceu ao poder e porque o desobedeceu, sofre. Foi o que aconteceu com eles. Mas ele sofre por fazer o bem. Se ele obedecer a esse mestre perverso, terá de desobedecer a Deus, que está acima dele. Sabemos que isso estaria errado, mas é perfeitamente certo desobedecer ao decreto perverso de um mestre ou governo, desde que, quando vier o castigo, nós o tomemos com paciência, como Daniel, como Paulo. Isso é aceitável a Deus. O próprio fato de um homem sofrer por fazer o bem mostra que ele é um servo de Deus e que ele é aceito por ele. Então, olha aqui a pergunta: como podemos estar sujeitos aos poderes constituídos e ainda ir diretamente contra o que eles estão dizendo? Resposta: submetendo-nos ao castigo, mas não praticando o mal que nos mandam fazer. Entende, meus irmãos? Como cristãos, devemos lealdade a Deus, o poder supremo, e somente a Ele. E seremos perseguidos por isso, queridos. E chegaremos a um tempo de angústia qual nunca houve. Pegue a sua Bíblia. Romanos 13:3 nos diz o seguinte: pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, elas o honrarão. As autoridades honrarão aqueles que fazem o que é certo. Vamos entender melhor? A mesma verdade é apresentada pelo profeta Isaías quando ele diz: não chameis conjuração. Conjuração. Então, a palavra conjuração, eu fui pesquisar, então, não chameis conjuração, deixa eu pegar aqui. Conjuração, o sinônimo dela é conspiração, tá bom? Então, não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração.
E não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. E seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Isaías 8, 12 e 13. Os cristãos devem santificar o Senhor em seu coração. Então ele terá seu temor. E eles não temerão o que os homens farão com eles. Queridos, nós não precisamos temer. Precisamos apenas seguir o assim diz o Senhor. E o restante é com ele. E precisamos ter consciência, assim como tinham Daniel e Paulo. Eles tinham consciência de que eles teriam que responder mansamente, de forma submissa, à penalidade de ir contra uma ordem má, perversa, injusta. Entende? Essa é a nossa trajetória. Pedro revela a mesma verdade quando diz: mas se padecerdes por causa da justiça, bem-aventurados sois. E não tem mais o terror deles, nem vos perturbeis, mas santifique o Senhor Deus em vosso coração. E estejais sempre prontos para dar uma resposta a todo homem que vos perguntar o motivo da esperança que há em vós com mansidão e temor. Nós seremos chamados para isso, para dar motivo, para expressar o motivo da esperança que há em nós, com mansidão e temor a Deus. 1 Pedro 3, 14 e 15. Não tenha medo do terror que os governos terrestres perversos podem nos impor. Por quê? Porque santificamos o Senhor Deus em nosso coração e Ele é o nosso temor. Deus está conosco, Cristo está conosco. E quando os homens nos acusam, eles lançam as acusações sobre o nosso Salvador, sobre Cristo. Devemos santificar o Senhor em nosso coração e estar sempre prontos para dar uma razão da esperança que está em nós. Pareceu-me, pelas conexões, o Egoner falando, pelas conexões dessas palavras e da escritura que é citada, que o momento especial em que devemos dar essa resposta da esperança que está em nós, no nosso testemunho, é o momento em que somos apresentados aos magistrados por fazer o bem. Isso vai ser bem frequente, muito em breve, meus irmãos. Que ajuda nós temos? Temos santificado o Senhor Deus em nosso coração, levando sua palavra em nosso coração, portanto, não precisamos fazer nenhuma grande provisão para o que vamos dizer, pois Deus dará boca e sabedoria, aos quais todos os seus adversários não serão capazes de contradizer e resistir. Lucas 21, 15, o Senhor nos dará palavras. Parece-me que a coisa mais importante para todos nós, que temos esta verdade especial, que nos trará problemas com os poderes constituídos, nós sabemos disso, é santificar o Senhor Deus em nosso coração, pelo Espírito de Deus e sua palavra. É por isso que nós estamos agora, irmãos, num momento muito especial e importante. O vaso está sendo cheio, o meu e o seu vaso espiritual estão sendo cheios para nos preparar para este momento. Devemos tornar-nos estudantes da palavra de Deus e seguidores de Cristo e do seu evangelho. Creio que há agricultores e mecânicos entre nós. É o Egoner falando para os membros da Conferência Geral que estavam ali, era a Conferência Geral de 1891. O Egoner estava fazendo esse estudo bíblico do verso 13 de Romanos. Então, ele diz o seguinte: creio que há agricultores e mecânicos entre nós, que, embora nunca tenham sido capazes de juntar textos para pregar um sermão, ainda assim santificaram o Senhor em seu coração pelo estudo fiel de sua palavra. Esses homens serão levados a tribunais por causa de sua fé e ali pregarão o evangelho em sua defesa, porque Deus naquele dia lhes dará uma boca e sabedoria que seus adversários não poderão contestar nem resistir. Então, não precisamos. Se o vaso está sendo cheio na nossa comunhão pessoal, meus irmãos, nós não podemos, não precisamos temer, porque o Senhor nos assegura, está aqui, olha, Deus dará boca e sabedoria, aqui no final, as quais todos os seus adversários não serão capazes de contradizer ou resistir. A palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela se cumpre a partir do momento. Então, você ousa duvidar disso? É Deus falando aqui em Lucas 21, 15. Há quem diga, por vezes, que não vale a pena tornar nossa fé bem visível e, desse modo, atrair a perseguição. Mas se seguirmos essa conduta, irmãos,
O que é que estamos a fazer se não esconder a nossa luz debaixo do alqueire? Se não deixar que ninguém veja o brilho de sua luz? Para que é que a luz serve? Essa decisão, meus irmãos, Daniel decidiu. Ele tomou a sua decisão. Ellen White orientou naquelas circunstâncias o que deveria ser feito. Nós vamos ter que tomar nossa decisão à luz do que Deus está nos iluminando, está nos revelando nestes dias. Entende? Às vezes corremos o risco de trabalhar tão diligentemente para evitar a perseguição, para que possamos levar adiante a obra em paz, que negligenciamos a própria obra. Opa, isso é muito grave. Muito grave. Até que ponto eu devo omitir que eu professo determinada fé, que eu sigo os mandamentos de Deus para evitar perseguição no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo, seja escola ou universidade, no meu bairro, na minha vizinhança. Dizem-nos que se desobedecermos às leis e formos presos, as nossas mulheres e famílias sofrerão e que o nosso primeiro dever é cuidar delas. Agora, irmãos, até onde podemos levar isso adiante? Devemos mostrar nossa lealdade a Deus ou devemos escondê-la? São decisões individuais. Oh, diz alguém, podemos manter nossa religião, mas podemos mantê-la em silêncio. Não devemos deixar nossas famílias sofrendo. Irmãos, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder sua alma? O mestre diz: aquele que perder a vida por minha causa, a encontrará. Volte para o caso de Daniel. Ele não ficou quieto, ele orou abertamente. Sim, Daniel podia fazer isso. Mas agora, no século XIX, que é quando o Egoner está falando, e nós estamos agora no século XXI, é diferente. Não, não é. É exatamente a mesma coisa. O povo poderia ter dito a ele: Daniel, você pode fazer o bem ao seu povo na posição de influência que você ocupa. Você pode evitar que eles sejam perseguidos. Agora não vá e se feche. Agora não vá e se feche naquela cova. Perdão. Agora não vá e se feche naquela cova dos leões e perca sua vida e traga grande calamidade sobre seu povo. Mas o que foi que Daniel fez? Daniel foi para a cova dos leões. E ele foi para lá para viver sua fé abertamente e de uma maneira que todos os homens pudessem ver. E isso trouxe calamidade sobre seu povo? Não. Na verdade, em consequência de sua obediência, o nome do Deus do céu foi mais altamente honrado e reverenciado naquela nação do que nunca. É nosso dever pregar o evangelho, levantar-nos e deixar nossa luz brilhar. E se fizermos isso, Deus segurará os ventos pelo tempo que eles devem ser mantidos. É Deus quem decide. Nós temos uma decisão e o Senhor, Deus também. Irmãos, a mensagem do terceiro anjo é a maior mensagem em toda a terra. E a mensagem do terceiro anjo, a serva do Senhor disse que é a mensagem da justiça pela fé. Os homens não a consideram assim, mas chegará um momento em que a nossa vida, chegará um momento em nossa vida em que a mensagem do terceiro anjo será o tema e o assunto das conversas em todas as bocas. Mas ela nunca será levada a essa posição por pessoas que se calam a respeito dela, mas por aqueles que confiam em Deus e não têm medo de falar as palavras que ele lhes deu. Ao fazer isso, né? Ao falar, ao agir dessa forma, não tomaremos nossa vida em nossas mãos e agradeço a Deus por isso. Nossa vida estará escondida com Cristo em Deus e Ele cuidará da nossa vida. A verdade será levada a esse patamar elevado e simplesmente se os homens e mulheres saírem, pregarem o evangelho e obedecerem, isso é chave. Não apenas pregar, mas obedecerem ao que eles pregam. Qualquer pessoa que esteja pregando, irmãos, prega a sua própria salvação, a sua própria perdição. Que as pessoas conheçam a verdade. Se tivermos um tempo de paz para divulgar a verdade, seremos gratos por isso. E se os homens criarem leis que parecem cortar os meios pelos quais o evangelho pode passar, podemos ser gratos por adorarmos um Deus que faz com que até a ira dos homens o louve. E ele o fará. Ele espalhará seu evangelho por meio das mesmas leis que os homens ímpios decretarem para destruir sua existência. É por isso que quando o decreto vier, meus irmãos, quando o decreto vier, o que vai acontecer?
será um sinal de que a porta está quase se fechando da graça, que a graça estará quase encerrando. E pelo fato da graça estar quase encerrando, nós saberemos que haverá pouco tempo para os da hora undécima. E nós pregaremos com poder, porque já teremos recebido os aguaceiros da chuva serôdia, para que os últimos, os derradeiros, decidam. Então, ele espalhará o seu evangelho por meio das mesmas leis que os homens ímpios decretarem para destruir sua existência. Deus segura os ventos, irmãos, e ele nos ordena levar a mensagem. Ele os segurará pelo tempo que for melhor para segurá-los. E quando começarem a soprar, e eles já começaram a soprar, e sentirmos as primeiras rajadas no início da perseguição, os ventos farão exatamente o que o Senhor quer que façam. Parece-me que a coisa mais importante para todos nós é que nós temos esta verdade especial que nos trará problemas com os poderes constituídos. É o quê? Santificar o Senhor Deus em nosso coração pelo Espírito de Deus e sua palavra. Devemos tornar-nos estudantes da palavra de Deus e seguidores de Cristo e do seu evangelho. Creio que há agricultores e mecânicos entre nós que, embora nunca tenha... Nós já lemos isso aqui. Então, voltando a isso, essas pessoas... vocês lembram dos discípulos ali na estrada de Emaús, meus irmãos? Qual foi a última vez que você foi a uma igreja? Que você foi a uma igreja e que o seu coração realmente ardeu com uma pregação ali no púlpito? Eu me recordo de uma ocasião, isso já faz muitos anos, nós ainda estávamos em Belém, nossa cidade natal, em que um irmão muito humilde subiu no púlpito para pregar. Era um sábado de manhã. E, meus irmãos, o meu coração ardeu com a eloquência da simplicidade da fé. Foi muito, muito, muito poderoso aquilo que aquele homem falou. E eu saí dali não somente edificada, mas envergonhada. Porque com todos os títulos que eu tinha, grande coisa. Aquele homem sem nenhum título acadêmico, ele exaltou a Cristo e a sua verdade. E o meu coração ardeu como o coração dos discípulos, daqueles dois ali na estrada de Emaús. Vamos ler agora dos versículos 4 ao do versículo 4 até o versículo 8. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. E nós já entendemos de que forma nós devemos obedecer às autoridades. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam, porque elas foram colocadas ali por Deus. Deem a cada um que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Então vamos lá. Se você fizer isso, viverá em paz com todos os homens. Fizer isso o quê? Quem não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Então, se você fizer isso, viverá em paz com todos os homens, até onde depender de você. Se amardes o vosso próximo como a vós mesmos, estareis cumprindo toda a lei. Porque para amar o próximo é necessário que o homem ame a Deus, porque não há amor que não seja de Deus. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, é simplesmente porque o amor de Deus habita em meu coração. É porque Deus fez sua morada em meu coração e não há homem na terra que possa tirá-lo de mim. Não é lindo isso? É por essa razão que o apóstolo se refere à última tábua da lei.
Porque se cumprimos nosso dever para com o próximo, naturalmente se conclui que amamos a Deus. Às vezes nos dizem que a primeira tábua dos mandamentos indica nosso dever para com Deus e constitui a religião, e que a segunda tábua define nosso dever para com o próximo e constitui a moralidade. Religião e moralidade, Deus e próximo. Mas a segunda tábua contém deveres para com Deus tanto quanto a primeira. Davi, depois de ter quebrado os dois dos mandamentos contidos na segunda tábua, ao fazer sua confissão, ele diz assim: contra ti, e só contra ti pequei, e fiz este mal aos teus olhos. Salmo 51, 4. Deus deve ser o primeiro e o último em todo o tempo. E se as ordenanças de Deus exigirem que sejamos contrários às leis do homem, devemos obedecer a Deus e confiar tudo a Ele, exatamente como fizeram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Não importa se os homens ímpios estão impedindo o caminho, devemos seguir em frente com o nosso trabalho. Quando Israel estava saindo do Egito, chegou a um lugar onde o Mar Vermelho estava diante deles e as montanhas e os exércitos dos egípcios atrás. Mas a ordem que Deus deu a Moisés foi: fala aos filhos de Israel que avancem. Mas como poderiam, com o mar diante deles e seus inimigos atrás? Não importava. Deus disse: avancem. Estas coisas estão escritas para advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos tempos. Os israelitas deveriam avançar com a palavra de Deus. Não importava se o mar estava diante deles. Deus o abriu para que eles passassem a pé enxuto. Mas se ele não tivesse feito isso, eles poderiam ter passado por cima da água da mesma forma. Entende? Poderiam ter atravessado apoiando-se em quê? Na palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Avancem, seja como for. Sim, Senhor, a tua palavra se cumpre. Foi assim que Pedro caminhou no mar da Galileia, apenas obedecendo a palavra de Cristo. Devemos sempre nos lembrar de que somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, vencemos o mundo. Perdão. Todas essas lições que aprendemos servem para nos preparar para o tempo de angústia. Tudo, tudo, tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? É o Senhor Jesus Cristo, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Efésios 6,13. Do verso 10 em diante de Efésios, capítulo 6, nos fala da armadura de Deus. Meus irmãos, nós estamos no limiar de tempos, no limiar de tempos maravilhosos, tempos eternos, tempos que vão nos fazer, vão nos levar a fazer com que a luz de Cristo brilhe mais poderosamente. Nós precisamos, meus irmãos, nos submetermos a este Deus maravilhoso. Precisamos seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso bom Salvador, nos ajude, nos guie, nos dê o discernimento. Foi extremamente edificante para mim estar com vocês durante este estudo de alguns capítulos do livro de Romanos. Terminem de ler por si mesmos, leiam com oração, com intimidade mesmo ali, com submissão com o Senhor. E outras verdades, como a do capítulo 14, que fala sobre o respeito, né? Sobre o respeito, que é maravilhoso, que diz assim, e fala sobre nós não julgarmos os outros. Leiam o capítulo 14, não é? Então, meus irmãos, você está aí com a sua Bíblia? Pegue aí ainda no capítulo 13, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei.
quando nós amamos a Deus supremamente e amamos ao nosso próximo, meus irmãos, nós não contenderemos com ninguém, com ninguém. Olha o verso, leia o verso, vamos ler juntos o verso 11, acompanha aí. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Verso 12. A noite está quase acabando, irmãos, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura de luz. Verso 13. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, festas de glutonaria, queridos. Lamentavelmente, os junta-panelas se tornaram festas de glutonaria, de bebedeiras. Ai, irmã, mas não tem líquido. Mas você já estudou o conselho sobre regime alimentar? Quando nós comemos em excesso, ou então comemos uma variedade muito grande de alimentos numa mesma refeição, o nosso organismo reage da mesma forma como se nós estivéssemos ingerindo bebida alcoólica. A irmã Gláucia falou aqui sobre comer e beber junto. Sim, esse é o mais óbvio, mas aqui a gente está falando de comer em quantidade, que causa fermentação igualzinha sem nenhum líquido. Entendem, meus irmãos? De festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual. Os leitos dos servos de Deus são leitos sem mácula. Nós não praticamos tudo, como dizem muitos líderes de encontros de casais, não, entre quatro paredes pode tudo. Não é verdade. Não é verdade. Precisamos honrar a Deus no nosso leito matrimonial. Existem casais que conhecem toda a verdade, que vivem publicamente como devem viver, à vista das pessoas, mas à vista de Deus têm cometido pecados terríveis no seu leito. Casais casados. E de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem invejas. Verso 14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Gálatas 5,16. Você está com a Bíblia com texto? Eu vou ler aqui a referência cruzada de Gálatas 5,16 a respeito deste verso. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Casais casados, solteiros, líderes de família. Deixem que o Espírito guie sua vida. Gálatas 5,16. Assim, vocês não satisfarão os anseios da vossa natureza humana. Efésios 4,24 diz assim: e revistam-se de sua nova natureza, não é a natureza carnal, meus irmãos, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nossa natureza foi criada para ser justa e santa como a natureza de Deus. Com a leitura destes versos, nós encerramos o capítulo 13 de Romanos e encerramos nosso estudo de Romanos pela fé. Que o Senhor Jesus vos bendiga, meus irmãos. Busquemos a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, cumprimos a missão, Pai. Cumprimos a missão. Estamos aqui gratos ao Senhor, porque a Tua palavra realmente cumpre o que ela diz. Nossa vida tem sido transformada pelo poder da Tua palavra, que transforma, que edifica e que prepara para os tempos solenes
que estamos para viver. Perdoa nossa negligência, Pai, em nos submetermos ao Senhor. Perdoa nossa negligência em contender com os nossos irmãos. Isso tem atrasado a vinda de Jesus. Não podemos estar entre estes, Pai, mas sim entre aqueles que exaltarão o Teu Evangelho, a Tua verdade, o Teu nome acima de todo e qualquer nome nesta terra. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Seguiremos com o Senhor até o fim. Em nome de Jesus, amém.